Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que de fato caracteriza, o MMC. Ou seja, a gente vai mostrar, de uma forma mais rigorosa o que é o mínimo múltiplo comum. Então, para isso, a gente vai dar início aqui ao nosso primeiro teorema do dia, que diz o seguinte, sejam A, B e M, três números inteiros, onde o M ele tem que ser um número positivo. Então, para que se tenha esse M, para que eu possa chamar esse M de o menor múltiplo comum de A e de B, é necessário e suficiente que esse M satisfaça duas condições. A primeira condição é que se o A divide M, o B divide M, tá? Então o M pertence ao conjunto dos múltiplos de A e de B. E a segunda condição é que se o A divide um M' e o B divide M', então o M divide M'. Nesse caso, se o M' pertence ao conjunto dos múltiplos de A e de B, então o M divide M'. O que de fato ele está querendo colocar aqui na situação é que se você tem um número que é múltiplo de A e de B, então significa que o MMC também vai ser múltiplo. É isso que essa segunda condição está representando. Para a gente poder provar isso, a gente vai ter que ir por dois caminhos, a ida e a volta. A ida não vai ser tão trabalhosa, tá? Porque no caso, se eu chamar aqui o M desse número, o MMC de A e de B, então a condição 1 ela já vai estar satisfeita por causa da definição do mínimo, tá? Que a gente viu isso no vídeo anterior. E a segunda condição também vai estar satisfeita porque ela vai ser uma consequência direta do lema que a gente já abordou também nos vídeos anteriores. Então, está passando um card aí em cima. Eu não vou me ater muito a essa questão. Agora, a volta já é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Então, vamos lá entender. Suponha agora que o M satisfaça as duas condições. Qual vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser mostrar que esse número M, ele é de fato o mínimo múltiplo comum de A e de B. Então, para isso, a gente vai recorrer para a primeira condição. Então, na primeira condição, a gente tem que o M pertence ao conjunto dos múltiplos. E por hipótese, esse M aqui ele é positivo. Logo, esse M pertence ao conjunto dos múltiplos de A e de B positivos. Pela condição 2, se eu pegar um M' qualquer, que também pertença ao conjunto dos múltiplos positivos de A e de B, então, por definição, o M divide em M'. E o M vai ser menor ou igual do que o M'. Esse fato já mostra, então, que o M ele tem que ser um número, que é o menor número, desse conjunto dos múltiplos positivos. Logo, então, eu posso chamar esse M do mínimo múltiplo comum de A e de B. E aí a gente provou o teorema inicial. Agora a gente vai ver o teorema principal do vídeo de hoje, que diz o seguinte, tá? Aí, vamos lá. Se A e B são inteiros, então o MMC de A e de B multiplicado com o MDC de A e de B vai resultar no produto de A e de B em módulo, Então, eu aconselho a partir daqui, que a gente vocês peguem aí um copo d'água, um café, que a gente vai ter que trabalhar bem esse tipo de teorema agora, tá? A prova desse teorema, ela vai envolver um pouquinho mais de cálculo, tá? Mas nada muito complexo. Então, vamos iniciar aqui. Para a gente poder simplificar aqui a nossa conversa, e eu vou chamar então de M esse MMC, tá? E eu vou chamar de D o MDC, tá?
E, para efeitos aqui de cálculo, eu vou dizer que o x vai ser esse camarada que tem essa carinha aqui, né? É o módulo de AB sobre D. Por que eu escolhi o x dessa forma? Porque o intuito, né, é que a gente consiga mostrar que o x é igual a m. Então, eu vou utilizar desse artifício aqui, tá? Dessa construção. E vou dizer que o x vai ter essa cara aí, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar, então, a definição, né? Sendo D, então, o MDC de A e de B. Então, por definição, existem A1 e B1 inteiros, tais que o A é o A1D e o B eu vou chamar B1D. Logo, D, que eu chamei de MDC, né, de A e de B, vai ser o seguinte. Esse A aqui eu posso substituir por A1D. Então, fica MDC de A1D. E, da mesma forma, eu posso trocar o B pelo B1D. B1D. E aí o seguinte, ó, olha só que interessante. Apareceu o termo D comum nos dois membros. Então, pelas proposições que a gente já abordou em vídeos anteriores, eu posso simplesmente pegar esse termo D e colocar fora do parênteses, né? Então, vai ficar D que multiplica o MDC de A1B1. Só que é o seguinte, tudo isso aqui é uma igualdade, né? Então, isso implica, né, dizer que o D é igual a D que multiplica o MDC de A1B1. Então, por efeito aqui, ó, eu posso simplesmente dividir aqui todo mundo por D. Então, isso implica dizer que o MDC de A1B1 ele é igual a 1. Ou seja, o que a gente consegue mostrar aqui, então? A gente consegue, então, mostrar que o A1 e o B1, como o MDC deu 1, então significa que eles são relativamente primos, né? A gente viu isso também em alguns vídeos passados, né? Agora, a gente vai pegar o termo x, né? Vou colocar aqui. Vou colocar dessa forma. Também temos que o nosso x eu chamei de AB em módulo, né? Dividido por D. Aí o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui nessa linha, tá? Só que por etapa. Eu vou fazer só no A e depois eu faço no B, tá? Então, só o A, eu vou trocar o A pelo A1D, beleza? Então, vai ficar módulo de A1D vezes B sobre D. Como esse D é o nosso MDC, né? É um número positivo, então eu posso tirar do módulo, certo? Sem perda de efeito. Aí vai sobrar isso. E aí eu posso cancelar o D com D, então o meu x é o módulo de A1B. Como eu falei, eu mexi apenas no A. Eu poderia agora fazer a mesma coisa, o mesmo caminho mexendo no B. Né? Então, de forma análoga, né? Vou colocar aqui analogamente, temos que o x vai ser o módulo, fazendo o mesmo caminho, só que agora eu vou trocar o B, tá? Então, a gente teria que o x aqui seria B1A, né? Ou AB1. Vou colocar aqui em módulo.
Então, olha só. O x é A1B. E o mesmo x é AB1. Então, isso significa que o x ele é múltiplo, né, tanto de A como de B. E aí é o seguinte, dessa forma, o x pertence ao conjunto dos múltiplos positivos de A e de B, que está contido, né, no conjunto dos múltiplos de A e de B. Em outras palavras, né, resumindo tudo isso, o x satisfaz a condição 1 do teorema anterior. Agora, eu vou fazer o seguinte, né? Seja x' um cara pertencente ao conjunto dos múltiplos de A e de B. Beleza? Então, isso implica dizer que existe, tá, um Q inteiro tal que o x' seria um cara desse formato aqui, A1Q. Tá? E olha só, né? Quem seria o A? O A seria o mesmo A do slide anterior, ou seja, eu posso substituir o A por A1D. Então, ficaria A1D que multiplica Q, beleza? Outra coisa também é que esse B, o B, ele vai dividir o x'. Por quê? Porque, mais uma vez, eu estou pegando o x' que pertence ao conjunto dos múltiplos de A e de B, beleza? Então, é óbvio que o B divide x', pois ele é múltiplo, né? Só que é o seguinte, quem é esse B? Né? Temos, então, que esse B, né, eu posso trocar por B1D, né? Então, ficaria B1D divide x'. Mas quem é o x'? É esse daqui, ó. Então, é A1D que multiplica Q. Só que isso daqui, ó, eu posso cancelar o D com o D, então vai sobrar B1 que divide A1Q. Tranquilo? Como? Aqui eu vou escrever e falar ao mesmo tempo, tá? Para fixar melhor. Então, como o A1 e o B1 eles são primos, que a gente conseguiu mostrar isso, né? Pelo teorema de Euclides, e aí, pessoal, eu não vou me atentar muito a isso, porque o teorema de Euclides eu demonstrei em vídeos passados também, tá? Então tá passando um link aí. Como A1 e B1 são primos, pelo teorema de Euclides, né? Temos que o B1 divide Q. E aí, por definição, né? Por definição, se o B1 divide Q, então significa que existe um C inteiro tal que, né, Q é B1 que multiplica C, né? Certo? Por definição aqui. O que a gente faz agora? A gente volta lá para o x', que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, voltando para o x', a gente tem que o x' é o A vezes Q, né? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o Q por B1C, tá? Então, x' vai ser A que multiplica B1C. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o esquema de associatividade, né? Vou pegar então um parênteses aqui, ó, entre o A e B1, que multiplica C. Mas quem é AB1? Lembra lá do slide anterior? Vou dar uma volta aqui, ó. Volta aqui, ó. O AB1 é o X. Só que nesse caso ele está em módulo, né? Então, eu posso, como ele está em módulo, basta então colocar, né, que o x' é o nosso x, no caso aqui mais ou menos x, né, que multiplica c.
A gente pode colocar apenas como uma parte positiva, tá? E não vai perder não, tá? Então x' é x vezes c. O que isso significa então? Significa então que o x divide x', né? Certo? Eu consegui mostrar que o x' é um cara que é um x multiplicado por c, né? Então significa que o x divide x' pelo critério de divisibilidade. Ou seja, satisfaz então a hipótese 2, né? Vou colocar aqui a condição 2. Tá? Então, satisfaz a condição 2. Aí agora a gente vai matar, né, o teorema caindo naquela expressão inicial, certo? A gente tem então que o x é o módulo de AB sobre D. Aí detalhe, como ele satisfaz a condição 2, né? Então a gente pode dizer que esse x aqui, ele é o M. Ou seja, o x é o MMC de A e B, beleza? Então, tendo essa ideia aqui já, né? Colocando o x desse formato, eu posso multiplicar meio pelos extremos. A gente já sabe que o x é M, então vai ficar MD, que é igual ao produto do módulo de AB. Mas quem é M, né? M é o MMC de AB. E o D é o MDC de AB. Isso aqui é igual ao módulo de AB. E provamos o teorema, né? Por que esse teorema é tão importante? Porque, pessoal, isso daqui que eu estou circulando, né? Ele pode ser interpretado como uma fórmula, né? Um algoritmo para se calcular o MMC. MMC ou MDC, né? Porque é o seguinte, ó, como é que eu faria para encontrar o MMC aqui? Basta isolar, né? Então, quem seria o MMC de A e de B aqui? Ele vai ser igual ao produto do módulo de A e de B dividido pelo MDC de A e de B. Então, a gente tem aqui, né, acabamos de encontrar aqui uma fórmula para poder calcular o MMC de dois números, né? Então, de novo, né, o MMC de dois números é o produto dos dois dividido pelo máximo divisor comum desses dois, né? Então, eu quero fazer um pedido aqui para vocês, que é o seguinte: esse vídeo aqui foi muito denso, muito carregado de conceitos. Não vai ser só de uma tacada que você vai compreender. Se você compreender de uma tacada só, parabéns. Mas é normal que na primeira vez você não vai entender de cara todos os conceitos apresentados aqui. Então eu sugiro, né, para cada um de vocês, revejam, né, tá? Vejam e revejam esses vídeos com muita calma, muita paciência, beleza? Eu vou encerrar então esse tópico aqui por hoje e nos vídeos posteriores a gente vai trabalhar então alguns exercícios para a gente poder dar o embasamento necessário, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.